Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Estamos dando início à sessão ordinária de 9 de agosto de 2021. Boa noite a todos os senhores vereadores, à senhora vereadora, ao vereador Beto Maioli, que hoje assume o lugar do vereador Tadeu, presidente desta Câmara, que está no lugar do prefeito e do vice, que estão em Brasília, buscando recursos para a nossa cidade. Boa noite à imprensa, a todos que se encontram presentes e aos que nos escutam e nos veem do calor de suas casas. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, 9 de agosto de 2021. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário desta Casa, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Ofício número 298/2021. Farroupilha, 6 de agosto de 2021. Senhor Presidente Tadeu Salib dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que comunicamos que no período de 7/8 a 11/8 de 2021 estaremos em Brasília. Eu, prefeito Fabiano Feltrin e vice-prefeito Jonas Tomazini, em diversas agendas, dentre elas, citamos reunião na Confederação Nacional de Municípios, visita a ministérios para retomar assuntos tratados em maio, visita à Câmara dos Deputados para retomar emendas solicitadas anteriormente, tudo em prol de nosso município de Farroupilha. Nesse período, comunicamos que Vossa Excelência Presidente Tadeu Salib dos Santos assumirá interinamente o Poder Executivo de nosso município. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, convite. O presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputado Carlos Búrigo, convida para a audiência pública que tem por objetivo debater sobre o processo de tombamento histórico do prédio que abrigou o Moinho Covolã na cidade de Farroupilha. A audiência pública, proposta pelo deputado Pepe Vargas, será realizada no dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira, às 14 horas, no formato virtual. Deputado Carlos Búrigo, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Conselho Gestor Comunitário. O presidente do Conselho Gestor Comunitário, empresário Daniel Bump, convida você para o jantar de lançamento do novo modelo de gestão compartilhada da sociedade civil organizada e poder público municipal, a fim de estabelecermos um forte elo de união, de esforços e integração com a comunidade. 12 de agosto de 2021, às 19h30, no restaurante Parque dos Pinheiros. Ofício número 112/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, resposta ao pedido de informação número 31/2021. Senhor presidente,
honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 309/2021, que trata do pedido de informação número 31/2021, de iniciativa do vereador Gilberto do Amarante e Tiago Brunet, ambos da bancada do PDT, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Defesa Animal. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, e Rafael Gustavo Portolã Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 111/2021 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Farroupilha 3 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 29/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 307/2021, que trata do pedido de informação número 29/2021, de iniciativa dos vereadores Gilberto do Amarante e Tiago Brunet, ambos da bancada do PDT, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, Rafael Gustavo Portolã Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 113/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 32 de 2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 310/2021, que trata do pedido de informação número 32/2021, de iniciativa do vereador Roque Cervenini, da bancada do PSB, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, Rafael Gustavo Portolã Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. E, por fim, ofício número 114/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 28/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 306/2021, que trata do pedido de informação número 28/2021, de iniciativa do vereador Roque Cervenini, da bancada do PSB, segue o retorno em anexo. 20 laudas. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, Rafael Gustavo Portolã Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Senhora Presidenta, bons trabalhos. Muito obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário desta Casa. Passamos, então, ao espaço destinado ao grande expediente. Solicito que todos os vereadores ocupem os seus lugares para que possamos dar continuidade ao grande expediente, então. Com ausência não justificada do vereador Tiago Pintos Brunet. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite. Satisfação em rever a senhora aqui no espaço de presidenta. Todos os vereadores, vereadora Clarice, as pessoas que estão nos assistindo, o secretário Fernando Silvestrin, a Clari, o secretário Schmidt, nós temos aqui também o André, o presidente da rede, nós temos o Fabinho, a imprensa, o Adamati, o Zé Teodoro e todos os demais que estão assistindo aqui presente em suas casas através das redes sociais. Queria agradecer aqui também ao Schmidt,
que estivemos na última quinta-feira, então, numa reunião lá no bairro Bela Vista, na praça, onde discutimos, na ocasião, Schmidt, as obras que a Corsan está fazendo naquele bairro, e, de certa forma, tem desagradado muito os moradores pelas condições que tem deixado após obra. Então, ficou acordado que a Corsan tratará de forma individual, com cada morador, todos os casos de problema que lá foi citado, ou então, no decorrer da obra, venha a ocorrer. O Carreta, que está aqui também presente. Senhora Presidenta, então eu quero falar um pouquinho sobre a nossa audiência pública, que acontecerá dia 18/8, às 18 horas, na próxima quarta-feira da semana que vem. Não queremos pedágio nas estradas do Estado, embora estarem em péssimas condições há muitos anos. Pode ser proposital para pedagiar ou falta de dinheiro, isso até a gente não sabe. O fato é que o Estado, em junho de 2016, definiu o pedagiamento através da Lei 14.875, e este fato o governo não colocou em discussão. O governo vai ouvir proposta para incluir ou retirar obras e valores do contexto do pedágio. E na audiência pública, então, do dia 18/8 da próxima quarta-feira, discutiremos com os moradores e comunidades os impactos, principalmente em nossa cidade. Exemplo, preço justo, que o pedágio não tenha valor limitador de outorga, não tenha valor limitador de deságio, além da retirada da outorga. Esses itens condicionam a baixar os valores nas cancelas sem comprometer as obras previstas. O Executivo, através dos trabalhos feitos pelo planejamento, mostrará os locais exatos que serão construídos, passarelas elevadas, duplicações propostas pelo Estado, e provavelmente trará novas sugestões. A AFEA trará proposta buscando fluidez no nosso dia a dia, observando para não termos placas de 50 a 60 km por hora, 70, entre Farroupilha e Caxias do Sul. E que nós possamos ter as nossas travessias e deslocamento com segurança, de bairro para bairro ou de bairro para o centro. O pedágio exalta nossas preocupações para os próximos 30 anos. Para tanto, o governo precisa incluir mais obras no projeto proposto. Exemplo, elevado na frente da Tramontina para quem chega de Porto Alegre fazer o retorno para Bento Gonçalves, uma elevada na frente do Santa Rita, ou viaduto, uma elevada próximo ao aglomerado de fábrica na linha Vicentina, uma elevada no Morro da Julieta, a confirmação de inclusão de um novo traçado na Curva da Morte, manutenção na VRS 813. O ponto da Praça do Pedágio, como sugestão, pode estar na divisa do município e, tratando do mesmo contexto, o custo-benefício dos 30 a 40 empregos, que permanecerá por 30 anos. Precisamos construir com todos os poderes da política e a comunidade em geral de nossa cidade. O período é curto para propormos e diminuir os impactos para termos menos custos e mais eficiência em nossas estradas do Estado. A conta será para 30 anos e nós pagaremos. Ou seja, Presidenta, o pedágio, como nós temos acompanhado, é algo que o governo não vai voltar atrás. Está claro o período que ele vai instalar aí, a princípio é 2023, e nós temos e ele já vai colocar em licitação agora novembro e dezembro, e tudo que ele receber de proposta poderá ser discutido e poderá incluir mais obras ou retirar, conforme eu digo que tem uma pressão política das comunidades como um todo.
Então, quero aproveitar também e convidar todos os vereadores para audiência pública, então, no dia 18 às 18 horas, também os que estão presentes, os secretários, as demais comunidades, assim como a gente vai estender o convite para toda a nossa comunidade da cidade de Farroupilha. Queria falar um pouquinho da emenda parlamentar da São Vicente. Então, a São Vicente, uma emenda parlamentar conduzida pela vereadora Glória Menegotto, e que saiu pelo João Derli, o deputado federal. Então, a licitação no mês de novembro, a licitação foi feita no mês de novembro, e até como exemplo, ele só pode se empenhar recurso se estiver valor destinado, né? Que então, esse recurso já tinha previsto. O projeto iniciou com o valor proposto. O morro da Rua São Vicente, esquina com a Rua Arno Buzeto, não seria contemplado, ou seja, só com a emenda parlamentar, se não tivesse o complemento da primeira camada que foi colocado, não seria possível fazer toda a subida do bairro Cinquentenário, ou seja, a pior parte da rua não teria sido contemplado. Então, eu até vou citar algumas etapas, até o Fernando estava conosco naquela época, o Fernando, secretário hoje da Agricultura, muito competente no passado e hoje também. Na época foi feita uma tubulação de gás. Aquela obra teve muitas etapas, onde todas elas proporcionaram a destruição total da rua. Então, teve período que nós até discutíamos que era a pior rua que nós tínhamos, Roque, na cidade, de todas. Então, numa seleção das piores, essa ficou em primeiro lugar. Primeiro foi feita a tubulação de gás. Segundo, o tratamento de esgoto cloacal, que demorou mais de 4 meses. Então, tinha uma previsão de fazer licitação e fazer todo o projeto e dar início na obra, mas, porém, entrou essa obra que não estava prevista, que é a da Corsã. Depois tivemos, então, a drenagem feita pelo Executivo, que eu acho que foi ali em torno de mais de 400 metros de tubos. A quarta etapa, o período de acomodação do movimento de terra das obras executadas, ou seja, teve que ficar lá 2, 3 meses acomodando aquela terra que é de uma normalidade. Hoje até nas obras da Corsã se fala muito isso, precisa desse período para o assentamento, para que aquela terra se acomode e você possa repavimentar. E aí os moradores sofreram muito, vereador Sandro, nesta época, com o barro, com a poeira, com o não poder estender roupa fora de casa. Então, depois, na quinta etapa foi, eu chamo de catalisador, que é aquela camada de líquido do CAP, de asfalto. Depois, então, foi colocada a camada de reguladora e da regulador de asfalto, para inibir o pó e o barro, que eu digo para vocês, por muitas vezes era penoso para aqueles moradores. Infelizmente não tinha como pular a etapa era essa. Eu tenho certeza que todas as etapas daquela obra foram feitas. Se faltou alguma boca de lobo, que de repente, por acaso, que eu acho que eu vejo que, eu não sei, lá no morro, que daí eu até não estava mais na prefeitura, eu até fiquei até março de 2020. Mas eu imagino que todo o que estava previsto, porque lá a drenagem, Juliano, passava entre as casas. E tinha, como que tu vai imaginar que tinha casas que alagavam em época de chuvarada? E lá tinha. Tu olha, parece que não existe a possibilidade, mas existe porque não tinha a drenagem. Então agora está se terminando o asfalto, está ficando muito bom. Precisa se colocar lá quebra-mola para garantir a segurança daqueles moradores, porque tinha 2, eu não sei porque até foi tirado, se foi uma questão até técnica, pode ser isso, mas recolocar as lombofaixas para a segurança
das pessoas, porque eu imagino, eu tenho certeza que as pessoas vão andar muito rápido. E o pessoal, as crianças num todo, têm o costume de atravessar a rua sem ter muito cuidado, porque até então era muito lento a trafegabilidade pela própria condição que tinha naquela rua. Quero dizer que sempre que se começa uma obra, que bom, que depois se dá continuidade. Eu acho que os asfaltos, Fernando, que projetos bons, independente da administração que fez ou que implantou o projeto, vereador Roque, tem que dar continuidade nos asfaltos do interior. Não sei se está havendo movimento, eu sei que isso, se fizer o projeto esse ano, se sai para o ano que vem, se não fizer esse ano, só o ano que vem, só vai sair asfalto lá em 2023, aí se perde aí um ano de trabalho. Quero dizer que esse asfalto aqui, dentro das previsões, aí, vereador Roque, se soma quase aos 80 quilômetros que foram feitos na gestão anterior. Que daremos quantidade, isso é qualidade de vida, é melhor condição, é uma garantia de manter o agricultor na sua propriedade, produzindo, de produção a mais, que vem logo ali na frente, ou seja, é um investimento que o município faz para ter um retorno logo ali na frente, é o custo-benefício. Esse final de semana eu estive ali na linha São Miguel, onde, conversando com moradores, aquele asfalto foi feito há 20 anos atrás, e lá hoje tem muitas vinícolas, tem vinícola Perini, tem vinícola Slomp, tem Colombo, tem Capelete, é uma região muito desenvolvida. Eu te pergunto, Roque, será que estaria desenvolvido será que tinha desenvolvido como está hoje, se tivesse estrada de chão? Eu tenho absoluta certeza que não. Para começar, não sei se os moradores, os filhos dos moradores que lá estão hoje, estariam lá hoje ainda. Então, o que nós queremos é o progresso, é o desenvolvimento para a nossa cidade como um todo. Muito obrigado, presidenta. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilberto do Amarante, por fazer uso da tribuna. De imediato, convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhora presidente, doutora Eleonora. Obrigada. Sucesso na condução da presente sessão. Nobres colegas vereadores, vereadora, Beto Maioli, satisfação em revê-lo. A imprensa, Leandro, Zé Teodoro, nossa imprensa falada, escrita, televisionada, pessoas que nos assistem de casa, os presentes também, ao Elton, mais popular Carreta, secretário Schmidt, satisfação. Eu tinha visto o Daniel há pouco tempo também, os assessores da casa, enfim. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço à doutora Eleonora, ao meu colega Felipe também, pela oportunidade. Inicialmente, gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais, ocorrendo no dia de ontem, a todos os pais aqui presentes, os que nos assistem de casa. Sentimentos, Caleb, ao seu maior respeito, a minha solidariedade. Amigos, gostaria de começar essa minha breve narrativa com algumas frases filosóficas. Precisamos estar disponíveis e permeáveis a aprender o que não se sabe. Saber que eu não sei todas as coisas. A única coisa permanente no mundo é a mudança. Se não tivermos dúvidas de nada, é porque estamos muito mal informados. Porém, nem tudo muda de uma só vez, mas também nada é idêntico àquilo que antes era. O que importa é saber o que importa. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Tudo que você não puder contar como faz, não o faça. Não existem verdades absolutas, existem alternativas para o mundo compreender e ser compreendido no que é certo. E a última, que eu gosto muito:
que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pessoal, o que eu queria com essas breves frases é algo que eu venho estudando e na questão da educação, e para mim a filosofia, eu particularmente gosto muito, sigo autores filosóficos, mas é justamente o despertar da consciência desde muito cedo. Argumentar com seriedade, promover a dialética, que é o nosso diálogo, entrar em consenso também, vereadora Clarice. Ser protagonista das transformações e capilarizar as informações. Amigos, ter coerência de ações, poder de atitudes e grandeza nos gestos. Isso eu falo referência a um estudo que eu tentava e vinha conversando com pessoas na questão da educação para o trânsito, para os nossos pequenos, o ensino fundamental. Eu diria o primeiro grau, né? Mas daí fica, se eu dizer primeiro grau, começar a revelar a idade, né, Caleb? Mas vamos pensar em ensino fundamental, então. Daí, pessoal, falando com, inclusive, diretores de escolas que me sinalizaram, diretor Fernando, a secretária de Educação também, vimos conversando, mas a questão, a essência é muito mais que uma educação para o trânsito. O trânsito é uma parte. O que eu me refiro é a questão inicial, Beto. O pequeno saber até onde vai a sua liberdade, o respeito às pessoas, o bom senso, o equilíbrio, a empatia que falta tanto. Vereador Tiago, a questão da ética, da educação. E a filosofia, ela impacta com tudo isso, ao fazer pensar. Qual o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui? Amigos, a nossa missão é muito maior do que dormir, comer, pagar conta. E por que não começar lá na escola, lá embaixo, nessa parte? Haja vista que no ensino médio é lei federal. Agora, nós mudarmos para o ensino fundamental, aí demanda muito mais tempo e talvez seja complicado. Faça por merecer. Construir e construir-se, eu falo sempre. É uma constante evolução. O todo cuida de tudo. Eu falo isso porque a gente é perfectível, perfeito só um, vocês sabem quem. Isso vai ser até o final das nossas vidas. E Ele nos possibilita ser a cada dia melhor, vereador Felipe. Cada dia melhor. Então, justificar a nossa vida, defender a nossa alma com propósitos bons. E nesta linha que eu queria trazer para a nossa educação, o fazer pensar, o agradecer, o aceitar e o confiar também. Digo mais, tudo está muito certo, a nossa vinda aqui era para ser assim. Então, começar um pouquinho este pensamento, sabe? Que eu queria desencadear nas crianças. E a evolução se deu, fiquei muito feliz quando a secretária, neste ano, decorrer do ano, ela vai criar diretrizes de um fórum de educação. E este assunto, doutora Clarice, vai ser pauta também. Então, assim, uma questão genuína, uma questão humilde, sabendo que temos a lei no ensino médio, filosofia e sociologia, inclusive. Eu pensei, por que não no ensino fundamental? Mas acho importante, é um degrau, vereador Roque, que a gente pode avançar na questão deste fórum de educação. Certo? Então, criar algo impactante, começar de cedo, ser pessoas éticas, corretas. É ali que falamos, a educação é tudo, amigos. É tudo, e é ali que devemos começar. Então, avançaremos neste quesito desta forma, com o assunto em pauta para esse fórum de educação. E quem sabe, mais adiante, poder estar numa grade. Se bem que é um assunto transversal, isso eu aprendi hoje. E talvez não consiga, num primeiro momento, estar numa disciplina no primeiro grau, no ensino fundamental. Mas, como um projeto, como uma campanha, um programa de filosofia no ensino fundamental das escolas municipais em Farroupilha. Esse é o objetivo desta minha fala, em referência a este assunto. Continuando, então,
Gostaria de falar sobre a reunião que eu estive com o nosso procurador-geral do município, o senhor Valdecir, a respeito, Juliano, da nossa lei orgânica, o que já fizemos referência até na questão do dia 18, que eu já fiz esse convite aos nobres pares, antes da audiência pública que o Amarante comentou, às 5 da tarde, sobre o Código de Ética. E a lei orgânica, nesse paralelo, também já avançamos no regimento interno, Código de Ética e Decoro Parlamentar, pastor Davi, e agora a lei orgânica. Sabendo que temos uma Constituição Federal acima, porém, construir juntos novamente, presidente, doutora Eleonora, porque daí a gente consegue contribuições, conseguimos avançar, até porque o regimento interno mudou e muda algo do legislativo que tem que estar em consonância à lei orgânica. E com o senhor Valdecir, então, ficou totalmente disponível em termos de agregar também contribuições, e nós sim faremos a nossa parte na questão de avançarmos também na lei orgânica. Então, seria um primeiro momento aprofundarmos o Código de Ética, mas trazer a apreciação em breve aos nobres pares, e depois seguir também na questão da lei orgânica, porque se faz necessário pela mudança do regimento interno. E, por fim, amigos, na presente noite, com muita satisfação, eu falava nesta própria tribuna, no mês de março, sobre um projeto de defesa à mulher. A questão Lei Maria da Penha, a questão que já tínhamos conseguido aprovação nesta casa de uma alteração na questão da lei municipal. E, paralelo a isto, seguiu um projeto, na questão da defesa do direito à mulher em nossa cidade. A doutora Clarice conhece bem, e tive a felicidade de falar com a doutora Franciele Reck, na Coordenadoria da Mulher, na semana passada também. De março para cá, com a pandemia mais acirrada, não que o projeto estancou-se, ele ficou um pouco adormecido, mas nisso se avançou na questão que eu pude verificar em nossa cidade, falando com o Sindigêneros, Leandro, Sindilojas, o SEG, a questão do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, Bares e similares também, na pessoa da Márcia. Enfim, e agora, por último, na coordenação da mulher. E não poderia também esquecer a ajuda, doutora Franciele, assessora jurídica da nossa casa, ao Gabriel Venzon, a minha assessora, nossa bancada, a Pati, porque sem eles também esse projeto não chegaria aqui. Ele está com uma roupagem diferente, tanto é, amigos, que faltam alguns ajustes jurídicos, mas em breve, muito em breve, seguirá assim nesta casa a campanha permanente Me Respeita. Este é o nome da campanha. Com a aprovação dos nobres colegas, acharem que o projeto é impactante, eu acredito que sim, na defesa do direito da mulher, e adota medidas de orientação, conscientização, prevenção e auxílio à mulher em situação de risco e vulnerabilidade, e cria mais um selo, pastor Davi, o selo Me Respeita. Toda a cidade mobilizada, não vai ser uma lei punitiva a ponto de tu causar sanções administrativas ou financeiras, não. É uma conscientização, Beto. Que no momento o comércio... essa situação começou a princípio com a questão noturna, que é mais a questão vulnerável de agressão à mulher. Mas a gente vê que pode avançar na questão do nosso comércio local no dia a dia, porque a agressão não precisa ser à noite, ela pode ser de manhã, de tarde, enfim. E a questão de prestadores de serviços também, e indústrias, foi colocado agora. Então, todo mundo contribuiu, todos os sindicatos com quem eu conversei, a coordenação da mulher, o auxílio que eu tive jurídico, da minha amiga Pati, do Gabriel, vem a somar, inclusive com proposições fantásticas, que fez com que, do início de março, hoje ele está com muitas informações. Temos todo o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que fala com precisão qual a nossa missão também em defesa à mulher. E digo mais, recentemente o Senado Federal aprovou, você já deve ter visto, a questão do X em vermelho, que é um sinal
que a mulher faz, né, quando ela corre risco. Isso aí também, em paralelo, está contemplado neste programa, nesta campanha. Algo que o município de Farroupilha já vem tomando ações, e este projeto, esta campanha permanente de respeito à mulher, faz com que some-se ao que já a coordenação da mulher queria fazer. Então, amigos, em breve mesmo, por fim, alguns meses, e foi bem essa construção, não fiz nada sozinho, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E isso é bonito, tu construir um projeto que realmente tenha várias mãos, que contribuem, que sugerem, que faz com que tu crie força. Porque, como eu disse antes, a gente sabe muito pouco. E como é bom, a gente fica focado e tu esquece de detalhes tão importantes. Então, com muita satisfação, temos o nome desta campanha, Me Respeita. E dando tudo certo, passado por esta casa, a questão do nosso executivo municipal, e eu acredito muito, amigos, que em breve nossos estabelecimentos vão estar com esse selo nas suas portas, nas suas vitrines, o selo Me Respeita. Isto é atitude para a vida, isso é algo sem precedentes, algo tão genuíno que pode proteger, que pode auxiliar, que pode dar um alento a alguma situação de conflito, de assédio, de violência, que a mulher possa estar sendo sofrida naquele momento. Termino dizendo da minha grata satisfação e usar a tribuna na presente noite, desejando uma boa sessão a todos e a todos que estão nos prestigiando. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Marcelo Broilo, pelo uso da tribuna. E, de imediato, convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Fará uso a vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente, minha colega doutora Eleonora, que hoje me honra ainda mais por estar nos trabalhos na presidência desta Câmara, o que demonstra realmente um avanço por ser mulher e conquistar nosso espaço ainda maior nesta casa. Muito parabéns. Obrigada. Também, boa noite ao meu colega Beto Maioli, que hoje nos prestigia, né, com a sua presença aqui, acompanhando nossos trabalhos. Aqueles que nos acompanham aqui e também em suas casas. A imprensa, que sempre nos prestigiam, e os funcionários da casa. Quero aqui parabenizar o meu colega que me antecedeu, em função de que difícil a gente ver os homens levantarem e defenderem a bandeira da questão das mulheres. Não que não concordem, não que também não estão solidarizados a essa questão. Mas lutar realmente, mostrar, às vezes é mais difícil. Então, parabéns, Brolio, por estar aqui defendendo essa bandeira também. Bom, continuando então, que o colega me antecedeu, estamos no mês de agosto, mês onde temos que comemorar e homenagear todas as mulheres, pela conquista de termos, há 15 anos, a Lei Maria da Penha. Assim, foi sancionada em 7 de agosto, de 2006, a Lei 11.340, também conhecida como a Lei Maria da Penha. Muito importante esta lei, porque criou um mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 15 anos. Dentre suas atribuições, podemos destacar a proteção através das medidas protetivas de urgência. Trouxe, sem dúvida, um marco com o objetivo de proteger as mulheres e prevalecer os direitos humanos femininos contra agressões cometidas contra a mulher. Este nome foi em função que a senhora Maria da Penha sofreu agressões e tentativa de homicídio por parte do ex-marido e ficou paraplégica.
E aí encampou uma luta que, de alguma forma, foi vitoriosa. Muitos avanços têm sido feitos e conseguidos em função desta luta. Então, a Lei Maria da Penha decorre também de uma exigência constitucional, contida no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Já estava lá. Só realmente não se tinha levantado ainda a obrigatoriedade de uma lei para a proteção das mulheres, que prevê que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Nós já tínhamos a lei maior, mas mesmo assim tivemos toda uma luta para termos então uma lei realmente efetiva. Determina que a violência doméstica deve ser contra a mulher, independente de sua orientação sexual. Já o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que a Lei Maria da Penha se aplica em caso de violência praticada pelo namoro, pelo ex-namorado, tendo em vista que o namoro é considerado uma relação íntima, de afeto, sujeita à aplicação, sim, da Lei Maria da Penha, independente do agressor morar ou não com a namorada. E são os avanços com o passar do tempo. Assim, para que a lei seja aplicada, é necessário que a vítima seja mulher. Isso significa, por exemplo, que uma agressão de uma mãe contra a filha ou de uma namorada contra outra, no caso de uma relação homoafetiva, haveria sim a incidência da lei. A relação íntima de afeto engloba os ficantes, namorados, maridos, companheiros e assim vai, mesmo que o relacionamento já tenha terminado. Importante mostrarmos que a lei reconhece 5 tipos de violência: a sexual, a psicológica, a moral, a física e a patrimonial. Conhecemos mais a violência física, porque é a mais aparente, o que mais demonstra realmente que houve a violência. E um dos principais desafios no combate à violência contra a mulher é realmente o reconhecimento dessas violências. É ingenuidade acharmos que superaremos esse problema apenas com a criação da lei e com a sua rigidez, que com o passar do tempo tem demonstrado, e também pelas alterações que a lei todos esses avanços exigem. Porque enquanto criarmos meninos e não processarem seus sentimentos de forma saudável, enquanto não estimularmos eles a se expressarem por meio de agressividade e determinarmos padrões nocivos de masculinidade, continuaremos desenvolvendo pessoas com referências distorcidas sobre como é aceitável tratar os outros. Isso também se aplica à maneira que criamos as meninas. Não podemos permitir que elas acreditem que se o menino te tratar mal é porque ele gosta de você. Se ele tem comportamento irracional por ciúmes, é sinal de amor. Ser possessivo é normal de quem quer o outro só para si. Foi apenas um empurrão, ele não fez por mal. São comportamentos que avançam e que a lei não permite mais que aconteça. Quanto mais reafirmarmos essas narrativas, mais difícil será das pessoas inseridas em dinâmicas abusivas compreenderem o problema, pois sempre se convencerão de que aquilo não é sério o suficiente para pedir ajuda e terminar o relacionamento. Homens que se desenvolvem de forma saudável, que não são expostos a padrões negativos de masculinidade dentro de casa, e mulheres que não convivem em famílias que naturalizam as violências contra a mãe, contra a avó, contra as tias, conseguirão trilhar caminhos que não serão atravessados pela violência, não havendo necessidade do direito penal, inclusive, intervir na vida delas. Então, se você presenciar violência contra a mulher, não se omita. Ligue para o 180 ou faça a denúncia para as autoridades mais próximas. Omissão também mata. Apenas quem está presente com a rotina de vítimas, a elas próprias poderão relatar os verdadeiros problemas e gargalos desta política pública. Poderemos, dessa forma, contribuir
para mais avanços e menos violência. Por isso é importante que o Poder Legislativo seja sempre parceiro e faça movimentos para chamar a sociedade civil para pensar em conjunto até possíveis soluções para os problemas ainda existentes. A Lei Maria da Penha foi pensado como uma política pública integrada à interdisciplinaridade entre os poderes. Então, façamos a nossa parte. Assim, já foi aprovado um projeto de sugestão da minha autoria, que institui o Programa de Incentivo à Contratação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, para fins de oportunizar a mulher vítima de violência a ser realmente inserida no mercado de trabalho, adquirindo a sua independência financeira e encorajando-a a recomeçar. E hoje colocarei em discussão e posteriormente votação o projeto de sugestão que dispõe sobre vaga em creche municipal ou conveniada para filho ou filha de mulher vítima de violência doméstica do município, pela necessidade de proporcionar uma creche para os filhos enquanto a mulher vítima de violência consiga se reorganizar no mercado de trabalho, ou até mesmo em questão de moradia e por segurança diante do agressor. Assim, vai ter mais condições de trabalhar e cuidar dos filhos longe de qualquer ameaça e violência. E nos próximos dias, estaremos convidando também autoridades aqui, pessoas que trabalham diretamente com essa problemática da violência doméstica, para que possamos realmente aguçar um pouco essa discussão, porque sempre que tem debate, teremos encaminhamentos. Então, parabéns a todas as mulheres pela conquista que ao longo do tempo, nós já estamos conseguindo, e também pelos 15 anos da Lei Maria da Penha. Também quero falar que hoje eu e o colega vereador Tiago William estivemos numa agenda com a secretária Cris, do Meio Ambiente, na questão que ele levantou há tempos atrás do que será feito no nosso balneário Santa Rita. Ele citou aqui na tribuna que ele já teria entregue à Secretaria do Meio Ambiente, em tempos anteriores, um estudo de viabilidade do que se poderia para transformar e recuperar toda aquela área em prol da nossa comunidade. O que foi bem positivo essa agenda, porque tivemos a certeza, ou pelo menos a promessa, que sim, que o estudo do vereador Tiago William foi bem interessante e que, sim, está sendo olhado com bons olhos e que será, possivelmente, teremos alguns encaminhamentos a seguir. Falamos também da questão do tratamento do churume, do nosso aterro, que precisamos realmente pensar e nos aliarmos a outros municípios que já têm uma central de tratamento, transformar nosso churume, inclusive, em água reutilizável. Então, foi bem importante nossa agenda, foi rápida, mas eu acho que bem objetiva e tivemos boas expectativas aí que vão vir pela frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú, pelo uso da tribuna. Em seguida, convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhora presidente, doutora vereadora Eleonora, cumprimentá-la pela presidência desta casa, nesse momento em que o vereador Tadeu assume o Executivo Municipal. Cumprimentar os demais vereadores, a vereadora Clarice, dar as boas-vindas ao vereador Beto, que vez por outra nos presenteia aí com a sua presença. Cumprimentar os demais presentes, os secretários municipais, a nossa imprensa aqui através do Leandro, do Jorge, vi que também estava por aí, acho que o Teodoro, Zé Teodoro, enfim, as pessoas que nos assistem das suas casas. E eu quero falar aqui de um tema que creio ser muito importante, principalmente nesse momento de pandemia
e que, felizmente, creio que nós estamos saindo, vamos dizer assim, entrando pela saída da pandemia. Porque já passamos dos 50% de pessoas vacinadas no Brasil, da primeira dose, pelo menos. Acho que poderíamos estar muito melhor e poderíamos ter poupado muitas vidas se tivéssemos dado a atenção necessária em relação à questão da ciência, da pesquisa, do conhecimento. Mas fazer o quê, né? É o quadro que se apresenta no momento, né? E aí, nesse momento, o assunto é empreendedorismo. Algo que creio que vai cada vez ter um entendimento diferente do que é ser empreendedor. Porque há algum tempo atrás, e não vamos muito longe, 2 décadas, talvez 3 décadas, o termo empreendedor praticamente não se conhecia, não se usava. Chamava-se de empresário, do dono da empresa, do grande empresário, do latifundiário. E esse termo, aos poucos, ele foi se distanciando, porque a empresa deixou de ser aquelas paredes que se levantavam, aquele chão de fábrica que era lotado de máquinas e de muitas pessoas, e que para fazer um produto você precisava ter lá diversas pessoas. Quando inventaram a máquina a vapor, muitas pessoas foram contra, porque aqueles que usavam da força humana para tocar a máquina teriam perdido os seus empregos. E depois isso aconteceu com a chegada da energia elétrica, e agora aconteceu com a chegada da informatização, e vai acontecer muitas outras mudanças. A pandemia instituiu, e até foi mudado a CLT, o teletrabalho, para que as pessoas pudessem trabalhar das suas casas. E muitos trabalhos que foram feitos, estão sendo feitos e permanecerão sendo feitos. As grandes paredes, os limites físicos das empresas desaparecerão. As empresas que utilizavam muita mão de obra para fazer um produto, hoje resolvem, através da tecnologia, com uma máquina. Maurício, uma vez as famílias no interior eram muito numerosas para ter mão de obra, para poder tocar a propriedade. Precisava ter muitos filhos para poder tocar uma grande propriedade, Amarante, tu que é também oriundo da área rural. E hoje isso se inverteu. As famílias são menores, a tecnologia tomou conta, e se assim não for, não vai ter sucesso, porque hoje o produto que não tiver tecnologia, ou pelo menos não fizer uso da tecnologia para que tenha o seu produto final, não vai ter uma competitividade no mercado. E o que se percebe hoje são um grande número de pequenos negócios. Um grande número de pequenos negócios. São as pequenas empresas, as microempresas, os microempreendedores individuais, que acabam sustentando, na verdade, o país. Não são as grandes empresas, e quando eu falo de grande empresa, eu não estou falando de empresa aqui de porte até grande em Farroupilha, mas existem muitas empresas de grupos econômicos que dominam o mercado, não só nacional, mas o mercado mundial. Então, o termo empreendedor, ele não é mais destinado especificamente a quem tem uma empresa. Nós temos um empreendedor rural, que tem uma pequena propriedade rural e que é um empreendedor. Nós temos o professor que, em sala de aula, cria novos mecanismos, novas formas de transmitir o conhecimento, que é um empreendedor.
nós temos o empresário, que é um empreendedor, mas nós temos o funcionário, o colaborador dessa empresa, que também é um empreendedor, porque empreende, cria e inova. Falou aqui o vereador Marcelo da questão da educação. Eu creio que um mote muito importante nas escolas é a educação empreendedora. E nós precisamos fazer com que o cidadão tem que se preparar para ser um grande empreendedor. Não pode se dizer, olha, você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar para ser um bom funcionário. Por que eu digo isso? Porque cada cidadão possivelmente vai ter que criar o seu próprio emprego. Não será mais uma expectativa que se instale em uma empresa, uma grande empresa, que gere muitos empregos para que dê oportunidade para as pessoas trabalharem. Haverá a necessidade de uma grande transformação para que o cidadão tenha a capacidade de gerar o seu próprio emprego, de gerar o seu próprio negócio, porque hoje, gostando ou não, com as mudanças, com as flexibilizações das leis, principalmente trabalhista, fez com que há muita terceirização, há muita pejotização, que é a pessoa jurídica prestando serviço, até porque em dado momento se podia terceirizar só as atividades meios, e agora a atividade fim também pode ser terceirizada. Então veja bem que aquele trabalho intermitente também, aquele que fica à disposição para quando precisa ser chamado, é ruim, eu acho que é ruim, mas é uma realidade que vai batendo as nossas portas no dia a dia. E essa nova geração de gurizada precisa muito dessa formação, precisa muito desse conhecimento, e há necessidade de se transmitir esse conhecimento, até porque é o grande desafio da ciência, das academias, universidades, institutos, decifrar, buscar e tentar traçar com o mínimo de precisão quais serão as profissões do futuro. Quais profissões nós teremos no futuro, pastor Davi? Haverá ainda as profissões que existem hoje? Há quantas profissões foram riscadas? Quantas estão riscando-se? E quantas estão na rota de exclusão? Porque elas serão excluídas e outras surgirão. Mas quais serão as que irão surgir? Qual é o curso técnico, qual é o curso de graduação superior, de especialização, de pós, de mestrado, de doutorado, que tem que se buscar? O que é que a ciência vai estudar? O ser humano, há algumas décadas, vivia, ou alguns séculos, né, os doutores aqui da medicina, vivia quantos? 40 anos. Verdade. Hoje, na nossa região, que tem uma qualidade de vida razoavelmente boa, não é de duvidar que daqui 10 anos, 15 anos, nós vamos ter muita gente chegando aos 100, a nova geração. E o que vai se fazer com todo esse tempo que está se vivendo a mais? Quais serão as novas doenças que serão descobertas nesse processo? E quanta tecnologia vai chegar para acudir essas doenças? Então, há toda uma necessidade de se investir em educação. E eu quero fazer o fechamento dessa fala para dizer que, lamentavelmente, eu não vejo isso no Brasil. Eu não vejo isso no Brasil. Porque se nós temos no chefe da nação alguém que ignora a ciência e que acha que a vontade dele é a ciência, que acha que o conhecimento dele é o conhecimento que deve ser seguido. Não há conhecimento desprezível.
Como dizia Paulo Freire, há saberes diferentes, mas é o conjunto desses saberes e a capacidade de se entrelaçar os conhecimentos que surgem os grandes conhecimentos, que surgem as grandes ciências, que surgem as grandes descobertas. Porque não é um robô que vai dizer para ti, é o ser humano, até é o ser humano que inventa o robô e que diz como ele tem que fazer. E muitas vezes o robô surpreende porque acaba se saindo melhor que o ser humano. Mas é o ser humano que cria. Então, se a gente não tiver investimento em pesquisa, em ciência, em educação, e a educação de base, falava com o professor Felipe Maioli ali antes, é fundamental, né? Por isso que é o fundamental, que é ali que inicia. Na verdade, inicia lá na nossa casa. Se as famílias estiverem desestruturadas, né, doutora Clarice, que há violência doméstica, que resultado irá para o colégio? Que resultado irá para as séries iniciais? Uma criança frustrada, decepcionada, calada, com medo, receosa, inibida, que não consegue conviver. Então eu creio sinceramente que nós estamos passando por um período muito difícil em relação à questão da educação do nosso país. E educação não é só ir lá aprender a escrever e ler, como dizia o vereador Tiago. São os analfabetos funcionais e surgirão muito mais. A doutora Clarice falou aqui da questão da Lei Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de conhecer a Maria, que foi agredida por mais de uma vez, né? Tentou, se agrediu, tentou matar, tentou... E depois, quando virou um caso internacional, é que isso foi reconhecido, né? E hoje, inclusive, existem juízes que já condenaram a mulher pela agressão ao homem também, usando como base a Maria da Penha. Então é um símbolo muito importante nessa questão. E eu quero dizer, vereador Amarante, que é dia 18 a reunião, a audiência, né, do pedágio. Me farei presente, é um tema importante. E eu acho também que é importante dizer que cada um tem a sua maneira de olhar e de se manifestar em relação ao pedágio. E me desculpe aqui, não é porque o vereador não foi numa carreata que é a favor do pedágio, né? Quem está falando isso, me desculpa, está falando fiado. Muito obrigado a todos. De imediato, convido o Partido da Rede e Sustentabilidade para fazer uso da tribuna. Abre mão? Abre mão. Convido o Partido dos Republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Tiago Jorge Ilha. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, vereadoras, em especial nossa vereadora Eleonora, que hoje está na condição de presidente dessa casa, cumprimentar todas as lideranças políticas aqui na nossa sessão, enfim, lideranças da nossa comunidade, a imprensa, que tem um papel importante de levar até cada farroupilense os acontecimentos, o posicionamento, as defesas que o parlamentar vem aqui trazer no seu momento de colocar a sua manifestação. As boas-vindas ao nosso sempre vereador Alberto Maioli, que com a sua experiência, o carisma e o seu companheirismo sempre traz uma contribuição importante a essa casa. Gostaria de fazer a minha fala dividida em alguns assuntos importantes que eu gostaria de destacar aqui. Um deles é que nós estivemos hoje no Governo Municipal, na Secretaria de Planejamento, que é responsável também pela Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, junto com a secretária Girelli, junto com a nossa líder de governo, doutora Clarice, que propôs a agenda a nosso pedido, enfim, depois de uma manifestação que nós fizemos aqui na tribuna. E veja que importante que é a manifestação do vereador, esse espaço colocado aqui pelo voto, que nos dá uma obrigação tremenda. Essa manifestação nos dada aqui, no nosso posicionamento, fez com que, né, nesta feita, o governo municipal... Não, o que está acontecendo? Vamos conversar com o vereador, né? Então, esse espaço que nós temos aqui, ele é muito importante, porque nós somos a voz das pessoas que acreditaram na gente. Essa que é a verdade.
E eu sou grato a Deus todos os dias por ter essa missão que coloca na minha vida. Que não é que eu sou vereador, eu estou vereador por um momento. E tenho que fazer o máximo que eu puder para orgulhar, né, e reconhecer as pessoas que acreditaram em mim. Né? E aquelas porventura que não me conhecem e que não votaram em mim, obviamente, da mesma forma, sou vereador desse município. Então, na discussão de hoje à tarde, nós levamos novamente uma bandeira que tem sido nossa agenda quanto parlamentar municipal desde a legislatura passada, que está muito embretada na questão do meio ambiente e do saneamento básico. Com a confiança de todas as bancadas, nós fomos eleitos presidente da nossa frente parlamentar do saneamento básico. E levei esse assunto hoje à nossa secretária, uma preocupação que eu tenho quanto à agenda de trabalho, e já externei isso aqui, por ter sido secretário, por ter já olhado, né, como funciona o outro lado, a secretária está nitidamente sobrecarregada. Né? São duas secretarias um tanto complexas de se administrar, jamais vou aqui duvidar da competência, né, da secretária, porque eu conheço ela como profissional da nossa cidade há bastante tempo, como uma excelente prestadora de serviço, mas a agenda ambiental precisa, eu fui secretário por apenas 10 meses, gente, e quando você encara com tudo que é preciso, Beto Maioli fazia pela Secretaria do Meio Ambiente, você não tem tempo para nada, porque é muito complexo, importante e decisivo para o futuro da nossa cidade. Mas colocando o enredo que a secretária nos disse que, então, enfim, localizou o projeto que nós falamos aqui, né, avalizou o projeto, como a vereadora Clarice falou aqui, qualificou como importante esse projeto e que teria vontade de dar continuidade a esse projeto. Mas até então, agora nós temos que aguardar, né, que a secretaria possa colocar alguma coisa que está lá no papel para funcionar, para que a gente possa vir aqui esclarecer a comunidade e ser parceiro na execução desse projeto. Mas também tive uma notícia que quero compartilhar com vocês. Nós estamos já há alguns anos buscando recursos para a nossa cidade, né? A maioria desses recursos vem através do nosso deputado federal, Carlos Gomes, que confia muito na cidade de Farroupilha e é muito grato por Farroupilha ter acreditado no deputado Carlos Gomes. E nós tivemos a confirmação hoje à tarde de uma emenda muito importante que nós estamos trabalhando já há alguns anos. Foi um grande debate também na campanha eleitoral, que é sobre Farroupilha ter uma cancha de rodeios para futuramente, assim que possível for, realizar os seus rodeios crioulos, as suas festas agropecuárias, o evento do agronegócio e voltar a momentos em que Farroupilha, que tem todo esse envolvimento histórico com a tradição gaúcha, berço do Fegarte, sinônimo de uma das maiores semanas farroupilhas, que hoje é o Farroupilha Bem Gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, pudesse novamente ter o seu rodeio crioulo, que se nós olharmos aqui na região, é a única cidade que há alguns anos já não tem o rodeio crioulo. Então nós fomos buscar um recurso. Essa cancha é uma cancha multiuso, exemplo da de Caxias do Sul, que não é só apenas para abrigar rodeios. Ela pode abrigar rodeios, festas agropecuárias, eventos do agronegócio, né, encontros aqui de produtores rurais, né, para mostrar, enfim, a evolução e a tecnologia dessa área rural, e para outros sentidos voltados a ter um espaço. Então, nós tínhamos uma ideia sugerida no início da emenda num espaço, não foi possível ser colocado, e o lugar indicado e pensado pelo governo municipal é o antigo Parque de Rodeios da cidade, né, que alguns aqui se lembram onde que ele fica, né, quem vai à comunidade de Nova Sardenha, né, ali próximo dos Molons, ali tem o antigo Parque de Rodeios, que abrigou por alguns anos o rodeio crioulo de Farroupilha. Então, nos próximos dias, semanas, eu acho que muito antes de um mês, nós vamos reunir toda a comunidade tradicionalista, os patrões de CTGs, piquetes, enfim, tradicionalistas da cidade, para olhar o anteprojeto, né, Clarice, que a secretária colocou, para opinar, dar sua contribuição, né? Gostei também desse posicionamento da secretária em abrir para a comunidade tradicionalista opinar em algo que eles vão usar muito, né? Então, nada mais justo que eles que podem usar,
colocar. Então, é um compromisso, foi um compromisso desse vereador e está aí agora começando a sair do papel esse compromisso. Esse recurso, obviamente, ele não vai conseguir terminar essa cancha, mas é um recurso que nós colocando lá o início do projeto, já estamos pleiteando com o nosso deputado Carlos Gomes para dar continuidade no próximo ano. Então, espero já ver esse ano. O projeto tem até novembro para terminar e entregar para a Caixa, e depois aí vai vir o processo de licitação. Acredito que ainda no final desse ano a gente já comece a colocar, né, as primeiras estruturas no Parque de Rodeio de Farroupilha, e a gente vê junto, né, logo aí na frente, a volta do rodeio crioulo, que envolve não só a cultura, envolve a economia da nossa cidade. Hoje, gente, no Rio Grande do Sul tem um número que é fantástico para defender o que eu estou dizendo aqui. O maior evento de cada cidade do Rio Grande do Sul, em mais de 68% das cidades do estado, é seu rodeio crioulo. 68% de todas as festividades em cidades do Rio Grande do Sul, a maior delas é o rodeio. Aqui na nossa região é nítido isso, né? Por mais que nós temos grandes festas comunitárias, o rodeio em cada uma das cidades que já realizam é Veranópolis, Bento, Garibaldi, São Marcos, Caxias do Sul, né? E que acaba sendo um espaço que envolve a questão cultural, de manter vivas as nossas raízes, mas tem um apelo muito especial da economia. E ainda mais nesse momento, né? Que o setor relacionado à cultura e eventos é o setor que está ainda parado. E que, quando possível for, nós estamos brigando lá na Frente Parlamentar de Apoio à Tradição Gaúcha, com os protocolos regionais e municipais, para que a gente consiga, na medida do possível, com segurança adequada, ir voltando às atividades culturais, e assim mesmo como os rodeios, que em algumas partes, principalmente na Campeira, já estão sendo permitidos hoje, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Para ter uma noção, uma etapa de um evento como o evento do cavalo crioulo, se nós trouxermos para Farroupilha, isso tem um impacto na economia violento, né? Se nós trouxermos para cá uma grande feira de maquinário e levar todas as comunidades do interior, Maurício, para ir lá ver as novidades, o que está vindo, né, Beto, de mais novo aqui da área agropecuária, do interior, enfim, para que as famílias possam ver de perto, também é uma oportunidade. Então, nós estamos pensando que essa cancha de laço, né, possa também ter uma escolinha de laço. Assim como foi o Farroupilha Bem Gaúcha lá na parte artística, possa ensinar as crianças, né, a dar o tiro de laço, né, a manter viva a nossa tradição, os nossos costumes. Nós falamos aqui em vários momentos como é importante ter a participação da família. Então, projetos que aliam a cultura aos pilares da tradição, de manter viva a nossa identidade, terão o apoio totalmente desse vereador. Aliás, é uma das premissas do republicano, né? De ser totalmente liberal na economia e preservar firmes costumes. É isso que nos mantém vivo, é a nossa agenda de trabalho, e será assim. Então, gostaria de trazer essa notícia que hoje foi nos dada lá junto com a vereadora Clarice, com a secretária. Também falamos sobre os desafios de ser secretária municipal, né? Eu pude perceber nos olhos da secretária como ela tem buscado se superar, né? Quem já foi secretária, aqui nós temos alguns vereadores que já foram, sabe que é um compromisso gigantesco e que a gente torce, né? Não só por ela, mas com todos os secretários do atual prefeito que possam ir bem. Esse vereador falou lá na secretaria o que eu já falei inúmeras vezes a qualquer membro do Executivo Municipal. Nunca terão de mim passando a mão e alisando e dizendo que são os melhores do mundo, e nunca terão de mim chutando a canela e dizendo que nada presta. Terão de mim sempre um vereador que vai ser propositivo, ser parceiro, construir junto a nossa cidade, incentivar quando o projeto for bom, criticar e apontar quando ele for ruim. Inclusive, hoje chegou uma denúncia ao nosso gabinete sobre uma situação municipal e que eu jamais vou ser leviano de comentar essa denúncia sem antes averiguar, né? E já passamos a tarde fazendo essa averiguação, inclusive no portal de transparência da Prefeitura, que é o nosso trabalho como parlamentar. Olhar também as coisas que podem ter dado algum problema
e apontar ao Executivo. Nós faremos isso com maior tranquilidade. Com tranquilidade, sem problema nenhum. Esse é o papel que as pessoas nos colocaram aqui, para ser o fiscalizador, para ser a pessoa que sugere projetos, para ser a pessoa que cobra e apoia, enfim, nós estamos aqui para isso. Exatamente essa é a nossa função quanto parlamentar. Hoje também nós estivemos visitando 4 pontos aqui na cidade que têm problemas históricos com a questão do esgoto. E aí esse é um assunto delicado, mas muito importante de falar. Muitas pessoas dizem, mas o Thiago de novo falando do esgoto. Mas, gente, pensa você conviver, sair na porta da tua casa, tomar um mate e o esgoto correndo na tua frente. Pensa você ver o teu filho correndo e tendo que pular por cima numa pinguela que passa esgoto no quintal da tua casa. Pensa você, nos dias que são muito quentes, você conviver com o odor, com as doenças geradas através do esgoto. Hoje a Organização Mundial da Saúde fala que se a gente pensasse, colocasse isso, cada R$1 que a gente investisse no saneamento básico, a gente economizaria no mínimo R$3 a R$5 em problemas e custos que o município teria, que os governos teriam, para a questão de doenças causadas pela questão do saneamento básico. Então, nós visitamos, catalogamos, fizemos um material também fotográfico que eu quero apresentar aqui nas próximas semanas, que tudo isso está baseado numa prerrogativa que é a nossa do vereador, e devo apresentar já na semana que vem, sobre essa questão da água de esgoto, porque, gente, é lamentável nós entendermos e aceitarmos que nós pegamos um contrato. Vamos tentar imaginar a nossa vida. Contratei alguém para vir fazer uma obra na minha casa. Eu assinei o contrato, disse que a obra ia ser... Maurício fez uma obra recentemente. Disse que a obra ia ser de 1 ano, né? Assinei, paguei certinho. A prefeitura está devendo para a Corsã, gente? Faça uma pergunta aí. A prefeitura alguma vez ficou devendo para a Corsã? Nunca. Porque a prefeitura concedeu o serviço de água e o farroupilhense pagou a conta. Uma concessão pública. E essa concessão, nos relatórios dos últimos anos, mostrou que somos uma das cidades que mais dá lucro para a companhia. Para não dizer a maior. A taxa de lucratividade que a Corsã tem na cidade é incrivelmente superior às outras. Então, uma cidade que não dá problema. Então, de novo, contratei... E o meu patrão paga direitinho, me dá a obra que eu preciso, me traz o tijolo, me dá areia de qualidade, me paga direitinho. E aí, quando eu entrego a casa, ele traz a primeira família para fazer a inauguração e o esgoto sai pela parede, inunda a casa. E aí, o cidadão está lá pagando a conta de água, e abre a torneira, água barrenta um dia. Abre a torneira, água com cheiro outro dia. E a gente tinha que achar que isso é normal. Olha, nem que eu tiver que ficar falando isso todas as vezes, e eu estou fazendo um movimento, o que a lei me permite fazer, e vou fazer nessa casa, eu vou fazer. Por mais que possam dizer, o Thiago é chato de novo trazendo esse assunto, mas esse assunto, gente, ele é decisivo para o futuro da nossa cidade. Se é decisivo para o futuro da nossa cidade, é do nosso interesse público, e esse vereador vai continuar batendo nessa tecla até que a situação resolva, de um jeito ou de outro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Thiago Jorge Ilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.